Ok, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, então, dando sequência ao dossiê 2020, a maior pandemia dos últimos 100 anos da consciência. Ok, agora o capítulo é a corrida pela vacina contra a Covid-19. Então aqui ele já deixa claro, né, que uma das desculpas dos países que foram mal é que eles entraram meio que em curto-circuito, entraram meio que em pânico, porque, tipo, agora nós vamos ter que ficar em lockdown eternamente, dar auxílio, é, ajuda de custo para as pessoas ficarem em casa eternamente, todos os países vão quebrar no mundo inteiro. Então, porque se dizia, né, mas não vai ter vacina, vai demorar 10 anos para ser desenvolvida uma vacina. Ora, aí esse capítulo vai responder essa questão. Essa desculpa que as pessoas têm será respondida aqui. Então vamos lá. Né? Nesse capítulo, ele já, na página 55, inicia esse capítulo, ele começa. Para um especialista que se mantivesse atualizado na área de saúde pública, portanto, a vacina claramente não estava distante. Opa, o que ele está dizendo? Como que ele pode afirmar isso? Né? Então vamos ver. Em janeiro de 2021, Dr. Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, né, foi entrevistado pelo Correio Brasiliense. E aí o artigo está disponível online, onde tem essa entrevista aí, ele fala assim: o governo não moveu uma palha pela vacina, diz o fundador da Anvisa. Então isso é grave, interessante, uma acusação grave que ele faz aqui, né? E aí segue, e ele descreve, chega a ser criminosa a forma como o Ministério da Saúde tratou a questão da vacina e tal. Ok, beleza, isso já é conhecido de todos, mas alguma coisa que talvez a pessoa não conhece é que é o seguinte: a Pfizer divulgou em nota dizendo que os termos que foram oferecidos para o Brasil comprar vacina foram os mesmos que foram aceitos por outros países, como Estados Unidos, Colômbia, Chile, Reino Unido, Japão, Equador e União Europeia. Então, quer dizer, esse era o modus operandi, né, da Pfizer, que era uma das que estava desenvolvendo vacina. Então, o que ele está dizendo aqui, o dossiê, é que o Brasil deveria ter se unido a esses países. Como sempre, o Brasil foi referência em vacinação durante muitos e muitos anos, né, vacinação de outras doenças. Então, não havia como explicar por que o Brasil não apoiou a compra de vacina, o desenvolvimento de vacina. Porque imagine, um laboratório gasta milhões e milhões de dólares para desenvolver uma vacina. Então, se ele não tiver uma pré-compra, um incentivo dos governos dos países para desenvolver essa vacina, como é que ele vai ter recurso para fazer isso? Arriscar, né, investir tanto dinheiro em desenvolvimento e depois talvez os países não quisessem comprar a vacina. Então fica difícil sem ter uma pré-compra, né? Era um contrato de pré-compra, uma garantia de compra no caso se a vacina for desenvolvida com sucesso. Era isso que estava em jogo aqui e os outros países aceitaram. Não dá para entender por que o Brasil, por exemplo, não aceitou. Nesse ponto específico, até os Estados Unidos ficam na frente do Brasil, até nesse assunto, nesse aspecto que eu digo isso porque o Brasil foi classificado, os Estados Unidos também teve uma classificação muito ruim na gestão da pandemia pelo Instituto Lowy, né, da Austrália. Então, aí ele segue. Uma outra parte do texto interessante. Atrasos a cada semana que passa são milhares de óbitos evitáveis que se acumulam. Atrasos na retomada da economia, desvalorização da moeda, aumento do risco Brasil, surgimento de novas variantes, aumento dos prejuízos com a saúde pública, enfim, o caos se agrava. Então aqui ele está dizendo o seguinte: se não comprar vacina, os outros países vão comprar ao preço mais barato, porque são os primeiros a comprar, e eles vão retomar a economia mais rápido, enquanto que o Brasil vai ficar para trás. Porque, como já foi dito aqui no dossiê, não adianta liberar tudo, porque vai morrer 10 milhões de brasileiros se liberar tudo. Porque não vai ter leito para todos e todos vão se contaminar ao mesmo tempo. E o que vai acontecer é que sem o respirador, 5% morre. Essa é a letalidade do coronavírus sem tratamento, sem atendimento emergencial, sem UTI, né? Então é muito claro. Aí depois ele diz aqui, fala uma declaração do Jair Bolsonaro na Jovem Pan, não sei o quê. Ora, eu não vou nem citar isso aí, quem quiser ler o dossiê que leia, né? A ideia aqui não é criminalizar ou condenar ninguém, isso aí cabe ao judiciário. A ideia aqui é esclarecer a população sobre o que realmente aconteceu, o que poderia ser feito de melhor, e cada um julgue da sua forma. Certo? Eu não sou juiz para ficar julgando, eu sou apenas um apresentador
YouTube que achei aqui um material muito interessante. Na realidade, de fato, não somente uma, mas uma dezena de vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Então, isso é muito interessante, porque se uma dezena de vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, então não foi uma sorte, né? Ou um único laboratório que fez uma trapaça lá no sistema no sistema de biossegurança, né? Porque essas vacinas têm que desenvolver com uma série de regras, e série de fases e tal, né? Até o dossiê explica um pouco aqui como é que funciona essas fases, né? Então, aqui diz, né, um artigo de revista Emerging Infectious Disease de 2005, tá? Afirma, atualmente uma vacina SARS-CoV inativada está em testes clínicos na China. Olha isso, em 2005 já havia uma vacina de coronavírus. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. É por isso que eu gravei esse vídeo, porque aqui nesse dossiê tem informações muito interessantes e muito surpreendentes para a maioria das pessoas que não são especialistas da área. Mas nós sofremos muito impacto com a pandemia, então nós merecemos saber dessas coisas muito interessantes sobre o desenvolvimento científico que muitas vezes dá salto, nos surpreende, não é? Porque realmente nós não somos cientistas. A população em geral não consegue julgar muito bem como a ciência se desenvolve, né? Então, porque a última vacina desenvolvida levou 4 anos, não quer dizer que a vacina coronavírus ia levar também 4 anos. Poderia levar menos. Você percebe? Porque antes dos 4 anos da última vacina, a outra anterior teria levado 10 anos para ser desenvolvida. Então, quer dizer, já está diminuindo o tempo de desenvolvimento. Por que não pode diminuir mais um pouco? Vai saber, né? Então, quem somos nós para julgar? Deixa para os cientistas julgarem isso, né? Pesquisadores, especialistas. Mas enquanto a gente não tem essa resposta, vamos adotando as medidas de precaução. Enquanto isso, a gente pede para os cientistas pesquisar para a gente. É isso que os governos deveriam ter feito. Então, a gente não consegue entender pelo dossiê por que Estados Unidos não fez isso, porque Brasil, México, parece que Chile também teve uma gestão terrível, muito ruim da pandemia e não adotou essas medidas de precaução, né, para ganhar tempo e ir estudando o que seria melhor se fazer, né? Então, aí ele vem, na página 59. Sabe-se que esse não era o único desenvolvimento na época. O laboratório dos Estados Unidos e de Oxford, no Reino Unido, também possuíam candidatos à vacina contra o coronavírus. Nessa mesma época, 2005. Por quê? Porque teve um surto de coronavírus em 2002. Então eles já estavam ligados, já tinham o DNA do coronavírus, já estavam desenvolvendo vacina. Imagina isso, né? Então, ele vai, aí ele vem. Na página 60 eu achei outra parte interessante. Os contratos de pré-venda injetaram mais e mais recursos e assim propiciaram o desenvolvimento em tempo recorde. Quer dizer, nunca antes na história da humanidade havia acontecido algo como esse coronavírus Covid-19, que ele afetou todos os países ao mesmo tempo, e países ricos, riquíssimos e pobres. Então, quer dizer, com os países riquíssimos, com a sua economia afetada, meu amigo, aí você mexeu com peixe grande. Aí os caras investiram como nunca no desenvolvimento de vacina. Até aquele momento, por isso que precisa entender, por isso que a maioria da população não entende essas coisas. Porque até antes do Covid-19, as vacinas eram desenvolvidas, a maioria das vacinas era só para os países pobres. Malária, que mais? Essas doenças febre amarela, né? Que afetam países assim mais africanos, mais o Brasil, países assim mais no Equador, e que por coincidência, sabe-se lá por quê, não é o objetivo desse vídeo, falar sobre isso, estão entre os países mais pobres. Então as vacinas eram desenvolvidas mais para países pobres, não tinha tanto atratividade econômica em desenvolver vacinas tão rápido. Então os laboratórios desenvolviam vacina em 10 anos e tudo bem. Para eles estava tudo bem, mas acontece que quando o coronavírus, Covid-19, afetou o mundo inteiro, esses países ricos injetaram uma grande quantidade de recursos, como nunca. Então, não dá para tomar como base os 10 anos, 4 anos de tempo de desenvolvimento de vacinas anteriores, achar que a vacina do Covid-19 ia levar ao mesmo tempo, 10 anos, 4 anos.
Não, até porque, como vimos aqui no texto, para quem era um especialista na área de vacinas e de virologia, já sabia que em 2005 já haviam 3 países já, Reino Unido, Estados Unidos e China, já com alguns estudos sobre candidatos de vacina para coronavírus. Você percebe como é que funcionam as coisas? E aí injetando uma grande quantidade de dinheiro, como aconteceu, né, o mundo inteiro interessado nisso, então essa corrida pelo vírus ficou muito, pela vacina, ficou muito mais acelerada, né? E aí, em setembro de 2017, por exemplo, a CEP, né, que já foi citada no documento aqui, eles falam, uma chamada online de propósito para financiar tecnologia de redução de tempo de desenvolvimento de vacinas e outras epidemias. Então, havia já uma organização financiando, né, através de editais de pesquisa, de financiamento de pesquisa, né, para que se desenvolvesse, diminuísse o tempo de desenvolvimento de vacinas. Então o mundo já estava se preparando. Mas para nós, pessoas comuns, a gente nem faz ideia que isso está acontecendo, mas está lá acontecendo. Percebe? É isso que o dossiê está dizendo. Aí depois, em 2018, teve um artigo da Natural Review Drug Discovery, que havia uma nova geração de vacinas capaz de acelerar o desenvolvimento e fabricação. Opa, já está aí, ó, né? Em grande escala, chamada de mRNA. Então é uma tecnologia diferente de vacina, complicado de explicar, né, e tal. Então, em 18 de março de 2020, então agora vamos pular, já estamos no meio da pandemia. 18 de março de 2020, o Instituto Milken publica uma lista de vacinas em desenvolvimento contra o Covid. A lista apresentava 40 candidatos de vacina já em testes pré-clínicos. Então imagina, aquela desculpa que se fala, mas não adianta ficar segurando a propagação do vírus com medidas de contenção e distanciamento e higiene das mãos ou máscara, porque a vacina vai levar 10 anos para ser desenvolvida. Nós não podemos ficar 10 anos usando máscara e ficando em casa. Nenhuma economia do mundo suporta isso. Seria o fim do mundo. Então, essa desculpa cai por terra, porque já em 18 de março de 2020, para quem fosse um especialista da área de virologia, e é esses que têm que ser consultados pelos ministérios de saúde dos países sérios, né, já se sabia que tinham 40 candidatos de vacina. 40 candidatos em março de 2020. Então, peraí, já em teste pré-clínico. Então, peraí, isso já está mostrando sinais de um aceleradíssimo desenvolvimento de vacina. Vamos segurar aqui o vírus, porque pode ser que se dê um jeito. Você percebe? E lembrando, mais uma vez, que nenhum país adotou lockdown por um ano. Né? Os lockdowns duraram de 1 a 2 meses no máximo. E depois já se fazia uma pequena abertura para ver se a população tinha realmente reduzido o seu número de infectados, né? E então poderia voltar um pouco, pelo menos, à vida produtiva, né? E era assim, teria que ir levando assim. Foi o que de fato aconteceu nos países que tiveram resultados excelentes no controle da pandemia. Quer dizer, esses países foram os que voltaram à economia, inclusive, mais rapidamente. É o que está dito aqui no dossiê, vamos chegar mais à frente. Então, aí ele fala aquilo que eu já estava citando, né, que os países ricos estavam sendo afetados, como nunca antes se viu, né? Então, com esses países ricos que têm alta tecnologia e laboratórios muito avançados e também muito dinheiro para injetar, acelerou-se o processo. Aí até a Netflix, não satisfeito, se você não está ainda satisfeito, só os especialistas podiam saber, a população em geral não tem como saber, como é que vai ser? Bom, então Netflix, tá bom assim? Aí o dossiê vem, o Netflix, em abril de 2020, lançou um documentário com 3 episódios, denominado Explicando o Coronavírus. No segundo episódio, que foi lançado em junho de 2020, é evidente a grande expectativa de muitos laboratórios com a possibilidade de vacina de mRNA, aquela tecnologia que foi citada antes, que tinha sido, estava já em acelerado processo de desenvolvimento em 2018.